Panorama CBN. Agora, 2h40 aqui no CBN. Vamos à entrevista da nossa segunda parte do nosso Panorama. Nós vamos conversar agora com o médico psiquiatra, o doutor Alberto Goraieb. Doutor Alberto, seja bem-vindo à CBN. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor Alberto. Boa tarde, meninas. Prazer estar com vocês. Pois bem. Doutor, a gente vai falar a respeito das questões relacionadas à saúde mental, sobretudo nesse período pandêmico. Qual o detalhe? Muita gente, às vezes, se pega perguntando se, de fato, um período como esse, excepcional como esse, de fato, interfere em relação às questões emocionais, visto que nós temos todo um problema sanitário, infelizmente, tantas notícias de mortes, enfim, um cenário bastante delicado. É fato que a saúde mental das pessoas, num cenário como esse, também vem a ficar abalada? Sem dúvida, né? Eu acho que de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, o brasileiro nunca teve tantos motivos e tantos insumos que lhe trouxessem ameaças e lhe trouxessem sofrimento de diversas áreas. O isolamento social, o medo da morte, a dificuldade financeira, a própria falta de perspectiva, lidar com a incerteza em relação ao tempo, enquanto tudo isso vai acabar, são todos fatores que mobilizam e que predispõem a pessoa à vivência do sofrimento psíquico. E a gente tem cada vez mais que a vivência do sofrimento psíquico, apesar de ser uma questão própria do ser humano, ela potencializa o adoecimento mental, potencializa o sofrimento mental, e aí a gente lida com a população intensamente adoecida, intensamente preocupada, intensamente ansiosa e com diversos problemas para poder gerenciar ao longo do tempo. Doutor Alberto, essas queixas de ansiedade, das dificuldades de encarar os desafios pós-pandemia, seria algo ligado diretamente ao medo, à situação que vivemos? Como poderiam ser identificadas tantas situações nesse sentido? Pois é, existem algumas questões a esse respeito. Uma delas são os fatores psicológicos, por exemplo, como você bem citou, a questão do medo, O que é o medo? O medo é uma reação diante de um caminho de incertezas. E na hora que a gente fala, e certamente a gente agora fala de um lugar de muito mais conforto do que a gente falava, por exemplo, em março, em abril do ano passado, a gente lidava com um ano inteiro de incertezas, com os números que subiam cada vez mais. E essa própria incerteza mobiliza muita angústia nas pessoas. A ansiedade, como ela pode ser compreendida, e muitas das vezes a gente encontra a própria vivência do medo e da insegurança como base desse processo. A gente não pode falar que a pandemia por si só, ela deixou a população mais adoecida mentalmente. No entanto, os fatores que a gente está lidando ao longo desse tempo como um todo, eles têm potencializado o sofrimento mental. E esse sofrimento ele pode contribuir com a doença do adoecimento da população em si. Isso associado a alguns outros fatores, como, por exemplo, a própria infecção pela Covid-19. A gente tem dados e evidências robustas já de um tempo para cá, que mostram que mais de 30% das pessoas que foram acometidas pela Covid-19 evoluíram com alguma expressão de adoecimento mental ao longo dos 6 meses subsequentes à infecção. E dentro desse contexto se destacam, por exemplo, os transtornos de ansiedade, bem como os transtornos depressivos e os transtornos relacionados ao ciclo do sono com a vigília. Então, todo esse contexto mobiliza, sim, o adoecimento, especialmente naquelas pessoas que estiveram lidando com esse medo mais concreto, que foram as pessoas que foram acometidas pela doença. Pois é, doutor Alberto, esta questão é tão delicada que quando a gente fala a respeito das questões de saúde mental, a gente está falando sobre algo que talvez a própria pessoa que venha a ser, por exemplo, um paciente, sinta que tem algo diferente no seu comportamento,
na sua forma de ver as coisas, na sua forma até de se relacionar com o outro, mas nem sempre compreende que se trata de alguma alteração do ponto de vista emocional e que é preciso levar esse caso para um especialista, para que ele seja observado e para que se procure a alternativa correta para que aquela pessoa não venha a sofrer mais problemas e problemas mais graves por conta desse desequilíbrio emocional provocado pelo impacto relacionado à saúde mental. Então, como fica a questão dessa pessoa em si e das pessoas ao seu redor? Os parentes, os amigos, que eventualmente também percebem alguma mudança no comportamento daquela pessoa, algum tipo de comportamento que ela não tinha, por exemplo, antes dessa pandemia. Para citar a pandemia como um parâmetro. É bem importante essa pergunta, né? Até porque surge para a gente como sinais de alerta, né? Então, o que a gente pode perceber, enquanto nós mesmos estejamos vivenciando alguma vivência de sofrimento mental, de adoecimento mental, mas também em segunda pessoa, em terceira pessoa, né? Aquela que está ao meu lado, meu colega de trabalho, meu filho, a minha esposa. Como é que a gente vai notar essas características acontecendo? Tem uma coisa que é muito pragmática, que é bem importante ser discutida. Na hora que a gente fala da vivência de um adoecimento mental, a gente fala de duas características básicas que somente sempre estarão presentes nessa vivência. A primeira característica, como a gente já pôde comentar anteriormente, é o próprio sofrimento. Então, a pessoa, ela percebe que está sofrendo. E esse sofrimento, ele vai ter conotações e vai ter características múltiplas, como, por exemplo, a própria angústia, ou a tristeza, ou a apreensão, ou a sensação de tensão interna, como muitos pacientes referem. O sofrimento é uma primeira característica que a gente pode notar em primeira pessoa e a gente também pode notar no outro. Uma outra questão que é extremamente importante é o prejuízo da funcionalidade. E o que é essa funcionalidade? Habitualmente, nós temos a capacidade de acordar, de levantar da cama, de ter alguma atividade de trabalho, ou então de executar tarefas domésticas mínimas, de executar o autocuidado, tomar um banho, nos alimentar. Tudo isso fala sobre a funcionalidade da pessoa. No entanto, na hora que a gente lida com a perspectiva do adoecimento mental, além do sofrimento, outra característica que também vai estar presente é esse dito prejuízo funcional. Em outras palavras, haverá uma dificuldade maior em trabalhar, haverá uma dificuldade maior em cuidar da casa, haverá uma dificuldade maior em executar o autocuidado. E aí, em questões práticas, por exemplo, na hora que uma pessoa pode olhar para sua mãe idosa e perceber que ela não está mais cuidando da casa como ela cuidava até então, ou perceber que ela não está mais lavando as roupas como ela lavava até então, ou perceber em si mesma que está difícil levantar da cama até ir para o seu trabalho, porque é como se a bateria de energia estivesse baixa, é como se a motivação, que é tão importante para a gente desempenhar todas as tarefas, ela estivesse baixa. Então, esses dois sinais surgem como sinais de alerta para a gente perceber e, automaticamente, para a gente buscar ajuda profissional. A vivência do sofrimento que a gente pode perceber na nossa intimidade, no nosso coração, e o prejuízo e a dificuldade em executar tarefas. Da tarefa mais simples, como, por exemplo, tomar um banho, a uma tarefa mais complexa, como, por exemplo, uma atividade de trabalho, que exige concentração e cognição. Então, prejuízo funcional associado ao sofrimento são sinais que a gente pode perceber e que podem falar a favor da presença de um adoecimento mental. São 2h49. A gente continua conversando com o doutor, o psiquiatra Alberto Goraieb, aqui com a gente na entrevista do Panorama, falando sobre saúde mental durante e pós-pandemia. Doutor Alberto, outro ponto que eu gostaria de abordar aqui é em relação à individualidade nesse caso da pandemia. Eu posso, por exemplo, ficar mais angustiado, mais desesperado, enquanto meu vizinho trata tudo isso de uma forma mais tranquila, mais serena. Isso significa, doutor Alberto, que meu vizinho cuida mais de sua saúde mental? Essa pergunta é bem interessante, sabe, Almir, e dispara uma série de discussões para a gente poder refletir em cima delas. Na hora que a gente fala da experiência de adoecimento, na hora que a gente fala da experiência do sofrimento, a gente fala de características necessárias que são absolutamente individuais, que são absolutamente pessoais, que são características biográficas, que falam da sua história, falam da minha história. No seu exemplo, o seu vizinho, ele tem uma história de vida diferente da sua. A sua história de vida é diferente do seu vizinho. A sua construção psíquica, ou as características que conformam a nossa personalidade, elas falam a favor da minha própria vivência.
Então, existem alguns traços, por exemplo, a extroversão, por exemplo, o neuroticismo, por exemplo, a abertura e a amabilidade, que são traços que são completamente diferentes de pessoa para pessoa. E na hora que a gente fala da perspectiva do adoecimento mental ou do sofrimento mental, as características que são da própria personalidade, do próprio temperamento da pessoa, elas vão completamente interferir no processo do adoecimento. Daí a gente vê, por exemplo, que existem pessoas que elas são mais resilientes do que outras pessoas. Existirão pessoas que na hora que o sofrimento bate na porta, ela vai ser tomada pelo desespero, ela vai ser tomada pela angústia, ela vai ser tomada pelo pensamento pessimista, vai ser tomada pela ideia de que nada mais vai dar certo. Então, isso pode ser uma característica. Só que a gente vai ter, talvez, do outro lado, uma pessoa mais resiliente, né, que tem essa competência, essa capacidade de conseguir ressignificar e superar as situações de forma mais patente, e que, diante de um problema, diante de uma situação ameaçadora, de uma situação adversa, essa pessoa vai poder lidar melhor com essas questões, de forma mais, sem estar tão inundada pelo afeto, sem estar tão próxima do medo, da angústia, da incerteza, e vai ter um pensamento muito mais, com uma questão cognitiva mais elaborada. Eu vou esperar um pouco, eu não vou me permitir ser tomado pelo desespero nesse momento, eu vou esperar, eu vou confiar que as coisas vou fazer a minha parte, vou me proteger, vou tomar minha vacina, vou usar minha máscara, vou acreditar que as coisas possam ir melhorando ao longo do tempo. E aí sim, essa resiliência, ela surge como um fator de proteção pela própria pessoa. E a gente vai entender que existem grupos mais vulneráveis ao sofrimento mental, de maneira geral, isso independente da própria pandemia. Então, por exemplo, pessoas que têm uma filiação religiosa ou espiritual mais consciente são pessoas mais protegidas. Pessoas que têm alguma relação conjugal, seja uma união estável, um namoro, um casamento, são pessoas que têm mais rede de suporte e apoio. Pessoas que têm trabalho, pessoas que têm acesso a um trabalho digno, a alimentação digna, a direitos sociais, são pessoas que são também mais protegidas. Então, na hora que a gente fala da ausência desses fatores de proteção, a gente pode estar falando de uma vulnerabilidade a mais que a pessoa vai ter para adoecer mentalmente. E aí, nessa perspectiva pandêmica, a gente pode compreender que a gente teve motivo de sobra para sofrer ao longo desse processo como um todo. Perfeitamente. Importantíssima essa observação, inclusive, a respeito das condições sociais, não é? Afinal de contas, nós vivemos num país com contrastes sociais muito profundos, não é? Então, esse dado que o Dr. Alberto Goraieb também trouxe agora é muito importante para a nossa reflexão. E a gente também acha muito bom quando os nossos ouvintes participam enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 982448990. O Henrique Souza está no centro da cidade e aí disse o seguinte: doutor Alberto, então quer dizer que uma pessoa pode ficar com a saúde mental abalada até quando tudo isso passar? Sim, né? Na verdade, o que as evidências têm mostrado para a gente, a experiência do adoecimento mental como um todo, de princípio, ela já não é uma experiência que tende a ser rápida, né? Poucas são as experiências de adoecimento mental que elas são agudas, né? Que elas são pontuais. De princípio, na hora que a gente fala, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizada, na hora que a gente fala do transtorno do pânico, na hora que a gente fala do transtorno depressivo, a gente fala de condições que, por base, são condições crônicas. Ou seja, uma pessoa ela não tem depressão hoje, e ela se cuida, por mais que ela se trate, que ela receba o auxílio necessário, o acolhimento necessário, ela não vai estar melhor daqui a uma semana. É uma doença crônica, são condições crônicas, e somente a partir de uma postura de cuidado, de manutenção, de um cuidado intensivo, que perpassa a presença do médico psiquiatra, que valoriza a importância do profissional psicólogo e todos os outros atores que compõem a rede de saúde mental, a pessoa ela vai conseguindo se distanciar da experiência do sofrimento, permanecendo em tratamento por um tempo maior. Então, o que a gente vê, por exemplo, pessoas que foram contaminadas pela infecção do Covid-19, o timing, no período de adoecimento mental dessas pessoas, tende a ser realmente prolongado, né? Vamos pensar em uma janela de 6 meses ao longo depois do processo da infecção. Então, todo esse movimento, sim, ele pode trazer prejuízos com a nossa saúde mental que não são momentâneos, que não são somente desse momento. São prejuízos que, se a gente não cuidar, eles vão caminhar com a gente ao longo do restante da nossa vida. Por isso a importância de procurar suporte, por isso a importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Doutor Alberto, tem aqui minha última pergunta, né? Falar algo agora muito difícil, né? De como lidar
com os pensamentos, com essas emoções e com os desafios da mudança na vida, não é? Algo nesse sentido. Qual seria a melhor forma? Eu costumo falar, sabe, que a melhor forma é exatamente a forma que faz sentido para cada uma das pessoas. Eu vou ter a minha forma, você vai ter a sua forma, nossos ouvintes terão os caminhos que façam sentido para eles. É muito errado a gente talvez tentar encontrar uma solução unânime ou uma solução generalizada e orientar que as pessoas procurem essas soluções como se fossem remédios milagrosos que vão curar as suas próprias dores. Porque, resgatando um pouquinho da nossa conversa anterior, já que somos sujeitos biográficos, que temos a nossa individualidade, os caminhos de proteção e de cuidado, eles também serão diferentes de uma pessoa para outra. Então vai ter aquela pessoa que vai conseguir cuidar da sua saúde mental, por exemplo, a partir da psicoterapia que ela tiver acesso, a partir da prática de uma atividade física diária, que é de extrema importância, a partir da tentativa de uma alimentação balanceada, que o que a gente come faz parte do que a gente é. Outras pessoas vão desenvolver essa característica na própria vivência do trabalho, outras dentro do seu processo religioso espiritual, outras dentro de uma prática caritativa, de um voluntariado. Então, o caminho de proteção, esse caminho que alimenta a nossa saúde mental, que nos distancia da experiência do sofrimento e do adoecimento, é e sempre será completamente individual. E a gente precisa perguntar ao nosso paciente, muitas vezes já antes de prescrever para ele uma medicação ou de orientar para ele qual caminho deve seguir, a gente precisa perguntar, cara, por onde é que você deve caminhar? O que é que faz sentido para você? Por onde é que você acha que caminhando você vai conseguir estar melhor e cuidar-se melhor e experimentar um bem-estar melhor? Então a gente precisa reconhecer que cada pessoa é uma pessoa, que cada sujeito tem a sua história e que tem os caminhos de proteção que façam sentido. E o nosso dever enquanto médicos, enquanto psicólogos, enquanto psiquiatras, é a gente ajudar essa pessoa a caminhar por um caminho que faça sentido para ela. Nesse processo, ela conseguir experimentar qualidade de vida e bem-estar. Nossa, 2h58. Que conversa boa com o médico psiquiatra, o doutor Alberto Goraieb, a respeito da saúde mental, não é, pessoal? A gente sabe, é importante, tem tanta gente procurando cuidar aí dos aspectos físicos, não é? Procurando fazer uma caminhada, indo à academia, enfim, praticando exercício de alguma forma, exercício físico, tudo isso é muito importante, mas a saúde mental está diretamente condicionada à nossa vida, assim como é importante também a atividade física. Então, cuidar bem desse equipamento importantíssimo que nós temos, que é a mente, é fundamental, principalmente num período tão difícil como esse que a gente está vivendo. Por isso que é muito importante a gente ouvir os especialistas. Foi isso que a gente acabou de fazer, ouvindo o doutor Alberto Goraieb, a quem a gente agradece imensamente a participação nessa tarde de sexta-feira no Panorama. Doutor Alberto, muito obrigado e até um próximo encontro. Muito obrigado, doutor Alberto. Gratidão pelo espaço, gente. Bom trabalho. Agora são 2h59. O Panorama, edição de sexta-feira, vai ficando por aqui. Na segunda-feira, às 2h, a gente volta com os principais assuntos de Caruaru e região. Mas continue na 89,9, porque depois do intervalo do repórter CBN, a gente chega com o CBN Total. Combinado assim, meu caro Mima? Combinadíssimo, meu caro Moma. A gente volta já. Panorama CBN.